Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, conhecida na maior parte dos livros como termodinâmica básica. Dando prosseguimento, nós estamos falando sobre a função de estado termodinâmico, denominada entalpia. Entalpia de um sistema termodinâmico é uma função de estado termodinâmico que é escrita em termos da energia interna do sistema termodinâmico mais a pressão multiplicada pelo volume ocupado pelo fluido termodinâmico. Então agora vamos analisar a entalpia de um sistema termodinâmico. Vamos fazer uma análise algébrica, matemática desta função. Percebemos que para um processo termodinâmico do tipo adiabático, considerando a expansão de Joule-Thomson, a entalpia de um sistema termodinâmico permanece constante ao longo de todo este processo termodinâmico. Então, analisando a função de estado termodinâmico denominado entalpia, nós podemos aqui escrever, nós podemos calcular a derivada da entalpia e então calcular aqui a derivada da energia interna mais pressão multiplicada por volume, e assim nós podemos escrever a derivada aplicada sobre a energia interna mais a derivada aplicada aqui sobre pressão multiplicada por volume. E nós sabemos, a partir da análise real do cálculo diferencial e do cálculo integral, nós sabemos que a derivada em relação a uma determinada variável aplicada sobre a função f de x multiplicado por g de x é possível demonstrar no contexto da análise real do cálculo diferencial e integral que nós temos derivada de f, g de x multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Nós não faremos a demonstração, vamos apenas apresentar o resultado, e f de x derivada de g de x em relação à variável x. Então, considerando isto, nós temos dh, diferencial de entalpia, diferencial igual ao diferencial da energia interna, mais a pressão multiplicada pela diferencial do volume, mais o volume multiplicado pela diferencial da pressão. Nós também sabemos, que aqui pela primeira lei da termodinâmica, com base na primeira lei da termodinâmica e considerando variações infinitesimais, nós sabemos que aqui nós temos dq igual a dE mais d asterístico w, aqui d asterístico d, d asterístico w, nós já estudamos outrora em aulas anteriores, nós sabemos que d asterístico q é a variação infinitesimal de calor, de troca de calor, de fluxo de energia térmica, e isto é uma diferencial do tipo não exata. Nós já discutimos matematicamente estas questões associadas a diferencial do tipo exata ou diferencial do tipo não exata. Aqui, essa com asterístico dW também indica uma diferencial do tipo não exata. Nós sabemos que a diferencial de energia interna é uma diferencial do tipo exata, E então, agora nós vamos substituir
aqui, DH, diferencial de entalpia, substituindo, ainda antes de fazer esta substituição, nós devemos recordar que o infinitésimo aqui de trabalho termodinâmico, com esse asterisco indicando tratar-se de uma diferencial do tipo não exata, é igual a P multiplicado pelo infinitésimo de volume. Então, substituindo este resultado já obtido em aulas anteriores nesta expressão, que é exatamente a lei, representa a primeira lei da termodinâmica, então nós temos variação de calor, não é? Variação infinitesimal de calor, com asterístico, aqui variação infinitesimal de energia interna, mais pressão multiplicado por dV, variação infinitesimal de volume. Então, substituindo, fazendo a devida substituição, aqui nós temos variação infinitesimal de entalpia. Nós já sabemos que a entalpia é uma função de estado termodinâmico e, portanto, é uma diferencial do tipo exata. Vamos escrever aqui. É uma diferencial do tipo exata. Exatamente pelo fato, evidentemente, notoriamente pelo fato de que a entalpia é uma função de estado termodinâmico, nós já sabemos. Então, substituindo, nós temos aqui nesta expressão, cuidadosamente, minuciosamente, nós temos então infinitésimo de entalpia. Vamos substituir por estes dois primeiros termos, infinitésimo de energia interna mais pressão multiplicado por infinitésimo de volume, e substituiremos aqui pelo infinitésimo de calor mais o volume multiplicado pela diferença, pela variação infinitesimal de pressão. Então, esta é uma outra maneira, certo? É uma outra maneira de escrever esta variação infinitesimal da entalpia. Então, vamos analisar agora um caso particular vamos analisar o seguinte caso específico. Um processo termodinâmico, vamos considerar um processo termodinâmico isobárico, e, portanto, se é isobárico, este processo termodinâmico ocorre sob pressão constante, e nós temos um processo isobárico do tipo reversível. Então, no caso de um processo termodinâmico isobárico do tipo reversível, nós sabemos que a pressão é constante. É uma constante ao longo do processo termodinâmico. E se a pressão é constante ao longo do processo termodinâmico, a variação infinitesimal de pressão é igual a zero. Então, nesse caso, nós temos como resultado que a variação infinitesimal de entalpia é rigorosamente igual à variação infinitesimal da troca de calor, a variação infinitesimal da troca de energia térmica ou troca de calor, fluxo de energia térmica. Muito bem, então, nesse caso há essa coincidência, né, aqui na expressão, de que a troca de calor corresponde à variação de troca, a troca de calor ou a variação do fluxo, né, o fluxo de energia térmica é equivalente à variação infinitesimal da entalpia. Então, agora vamos analisar casos especiais.
bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção de todos.